Olá, concurseiros de plantão, aqui que você fala, professor Gabriel Pacheco. Muito boa tarde, muito bom almoço, muito bom dia, sei lá onde é que você está assistindo aqui a nossa live de hoje aí pelo Brasil afora, né? Mas o esquema é o seguinte, estamos aqui para a nossa live semanal, onde a gente sempre bate um papo aqui, né, gente, sobre tecnologia da informação, mais focado ainda no que? Comentários digitais, certinho, resolução de questões, mini cursos, certinho, que eu tenho trabalhado com vocês aqui todas as terças-feiras, 12h30, né? O horário de almoço, por quê? Porque o horário de almoço eu sei que você deve estar comendo aí tua feijoadinha, tua parmegiana, tua lasanha ou então a tua salada e tá na frente do computador estudando. Entendeu? A galera que é concurseira é assim mesmo, né? Então sejam muito bem-vindos. Peço, é claro, e reforço que os senhores peguem esse link aqui nesse exato momento, peguem esse link agora, nesse exato momento, né, onde você está assistindo aí a nossa live. Compartilhe esse link, tá? Pode compartilhar esse link aí com a galera, porque pelo menos durante 1 hora aproximadamente nós estaremos aqui trabalhando com um conteúdo muito legal, com foco na FGV, que é o conteúdo de métodos ágeis, né? Tenho aqui selecionadas 10 questões, muito boas mesmo, 10 questões muito bem selecionadas, específicas falando sobre métodos ágeis e como a FGV vem trabalhando, o que vai ali atender então às necessidades dos concurseiros que estão estudando para o cargo de analista de sistemas do Senado Federal e também para a galera que está estudando para qual cargo? Auditor fiscal, né, gente, lá de Minas Gerais. Prova que vai ser realizada aí em janeiro, tá bom? Então vamos lá, gente, pega aí o nosso linkzinho, olha, ó. Pega o nosso linkzinho que está aqui, inclusive é o mesmo link que você está trabalhando. Compartilhe aí nas suas redes sociais, compartilhe nos seus grupos de estudos, porque agora a gente vai começar a trabalhar. Bacana? É isso que eu vou fazer aqui com vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso mesmo. E vamos embora? Vamos lá então, Pachecão. Pacheco, qual é o foco nosso, né? Resolver questões da área. Então, se é para resolver questões da área, o que eu vou reforçar com vocês? Vou trabalhar com métodos ágeis. Com que em métodos ágeis que a banca FGV tem trabalhado efetivamente? A banca FGV, ela não é uma banca que explora, tudo bem, de forma muito intensa o nosso conteúdo de métodos ágeis. Basicamente, ela quer que você conheça ali um pouco do Manifesto Ágil, ela quer que você conheça o que é o Experiment Program, mesmo que ela coloque ali, né, Leanception, Lean não sei o que lá, Design Thinking, Patai e tudo mais. Não é o foco da banca trabalhar de forma tão extensiva assim, com esse conteúdo de métodos ágeis, mas quando ela entra em Scrum, quando ela entra em Kanban de uma forma geral, ela gosta aí sim de explorar as questões. Ah, Pacheco é mesmo? Não, Pacheco é mesmo. Então essa é a característica que nós temos ali da banca FGV em relação ao seu conteúdo de métodos ágeis. Belezinha? E lembrando, essa aula atende tanto os alunos que estão trabalhando com o concurso do Senado Federal para o cargo de analista de sistemas, quanto os alunos aí, né, gente, os concurseiros que estão estudando para Cefaz Minas Gerais ou qualquer outra prova, inclusive TRT, 13ª TRT Paraíba, certo? Se eu não me engano, vai cair também aí o conteúdo de métodos ágeis para vocês, beleza? Então essa é a visão, esse é o perfil que nós temos da banca FGV, belezinha? Vamos aqui para a tela, rapidão aqui, só para a gente já poder bater um papo bem maroto sobre algo que eu vou convidar vocês para fazerem parte. Olha lá, quem estiver estudando aí para o Senado Federal, gente, acesse o nosso site www.professorgabrielpacheco.com.br. Gente, falando só de Senado Federal, nós temos curso de reta final com 85 horas, extremamente direto ao ponto mesmo, tudo bem, para você poder garantir todas as suas questões de tecnologia da informação para os cargos de analista de sistemas e analista de suporte de sistemas, assim como para o cargo de policial legislativo, o nosso conteúdo de informática e sendo colocado inclusive como o conteúdo de informática mais completo que nós temos aí no mercado, focado no nosso conteúdo de informática e no item 6 de conhecimentos da área de atuação que nós temos aí do cargo de policial legislativo. Outra coisa que você vai encontrar aqui, com matrículas abertas até a próxima segunda-feira, é a nossa turma de discursivas, né, gente? Se eu não me engano, não é só até a próxima segunda-feira, mas na verdade, isso mesmo, né? Até a próxima segunda-feira,
ok? Somente, né, com inclusive tema, o primeiro tema já publicado, que nós temos aqui com a nossa turma confirmada de discursivas, tá? Se você quiser conhecer um pouquinho mais, acesse o site www.professorgabrielpacheco.com.br e claramente, certo? A galera, Pacheco, tem cupom? Tem cupom? Não, não tem. Para esses cursos do Senado e para os cursos, inclusive, da Cefaz Minas Gerais, não tem cupom. Mas tem o quê? Os nossos lotes promocionais, e já estamos no nosso segundo lote promocional. Então corre lá, se inscreva, matricule-se, tanto nas discursivas quanto nos de reta final. E se não tiver muito legal, quero que você se matricule no quê? Exatamente, no nosso pacote. Exatamente, né? Agora no site nós estamos trabalhando com planos e pacotes focados ali nos cargos de tecnologia da informação, em que nós vamos sempre envolver, sempre a gente vai ter isso, tanto os cursos de reta final, quanto inclusive os cursos de discursivas. No caso aqui da Cefaz MG e do Senado Federal, nós estamos trabalhando inclusive com o quê? Com super bônus, que é o nosso curso de língua portuguesa, com foco na FGV, gravado aí pelo nosso mestre Pedro Henrique. E claro, nos dias discursivas nós estamos tendo ali sempre o quê? Exatamente, sempre um professor de TI e um professor de língua portuguesa, para poder corrigir o nosso conteúdo. Beleza? Convite feito? Posso contar com vocês? Então tá bom então. Matricule-se assim que acabar essa aula. Acabou de assistir essa aula, corre lá e se matricula, ok? Vamos lá então. Nosso conteúdo aqui é de métodos ágeis e Scrum, FGV. Estamos aqui na nossa live e já vamos começar aqui arrancando de quinta. Por quê? Eu quero que você faça o quê? Tenha domínio na resolução de questões, porque a FGV, com certeza, aquele esquema não é de domínio da FGV trabalhar muito com os demais frameworks, demais abordagens, demais padrões metodológicos direcionados a métodos ágeis. Não, não é, eu já falei isso para vocês. Não foi? Então, beleza. Mas eu quero que você saia daqui dominando, sabendo exatamente o que a banca FGV está trabalhando. Ok? Pacheco, sair daqui dessas questões, o que você de repente pensaria em colocar para eu poder dar uma olhadinha adicional? Cara, primeiro ponto, não entendeu alguma coisa que eu trabalhei com vocês nas questões, você precisa estudar. Porque não existe mais prova de concurso público que vá trabalhar com métodos ágeis no edital e não vá cobrar métodos ágeis. Entendeu? Isso é mais do que certo. Por quê? Não se fala em outra coisa dentro da administração pública, ano de 2022 atualmente, que não seja a abordagem ágil, que não seja uma cultura ágil, que não seja o pensamento ágil. Tudo bem? Então, uma realidade que nós temos, banca CESP, cara, atropelou as outras bancas em relação ao conteúdo. FCC, veio logo aí na sequência trabalhando também. Veio a FGV agora e vai começar o quê? Com certeza ela vai começar a cobrar. Então, fora Scrum, Kanban, FDD, Pacheco, que são ali as características que você falou, XP, que são as características que eles gostam de trabalhar. O que você colocaria a gente para poder estudar? Domine o manifesto ágil, domine o manifesto ágil, faça entender o manifesto ágil, tá ok? Trabalhe sim com pensamento Lean, cultura Lean, por favor, coloque isso na cabeça de vocês. Pacheco, pô, tá assistindo isso aqui depois e não vi Lean em lugar nenhum no meu edital. Beleza, tudo que você faz em relação a métodos ágeis é focado no pensamento Lean. L-E-A-N. Tudo na cultura Lean e no pensamento Lean. Então também, foque seus estudos no pensamento Lean e conheça um pouco mais sobre Design Thinking. Porque, para mim, tem característica ali de questões que vão ser cobradas. Mais do que isso, saiba fazer comparações entre os outros ciclos de vida de software que nós temos, como por exemplo ali, né, a gente está trabalhando com ciclo de vida cascata, está trabalhando com RUP, está trabalhando com abordagens evolutivas de uma forma geral, ok? Saiba fazer comparações diferenciais entre esse tipo de abordagem e abordagens ágeis, principalmente o Scrum. Combinado? É isso que eu quero que vocês façam, é isso que eu quero que vocês estudem até a data da tua prova. Agora sim, vamos para a tela, o chat aqui está aberto, tá? Podem utilizar à vontade o nosso chat, inclusive para vocês poderem postar suas dúvidas. Podem utilizar o chat aqui para poder postar, inclusive, o gabarito daquilo que vocês acreditam que seja a nossa resposta. Eu quero que vocês tentem resolver aqui comigo. O Scrum é uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de software. No Scrum, os projetos são divididos em ciclos chamados de quê? Tá. Vamos colocar aqui, né? Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, né? Apesar da banca ter sido precipitada em colocar o Scrum como metodologia, isso aqui nunca na vida de vocês vai negativar uma questão, tá?
Nunca, 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 em momento algum. Seja FGV, FCC, seja CESP. Falou que ele está colocando Scrum como metodologia, cara, aceita que dói menos. Tudo bem? Porque é um padrão metodológico. Então como que a banca subentende isso? Seja framework, seja processo, seja método, seja metodologia, entendeu? Seja o que for, ele vai colocar sempre como quê? Como situação sinônima. Então o que ele está perguntando para vocês aqui nesse exato momento? O Scrum é a metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de software. No Scrum, os projetos são divididos em ciclos chamados o quê? Vamos lá então. Quando você fala de qualquer abordagem ágil, as abordagens ágeis, por natureza, elas serão sempre o quê? Serão sempre abordagens iterativas e incrementais. Ah, Pacheco, o RUP é ágil. Não, nunca. O RUP nunca vai ser ágil. Tudo bem? Por quê? Porque o RUP tem outros comportamentos que não corroboram, certo? Com uma abordagem ágil. O RUP, como por exemplo, ele é focado muito em controle, muito em processo, em documentação extensiva, certinho? E uma coisa da agilidade é fugir disso e ter o foco maior no quê? Exatamente, na interação entre as pessoas. Isso é a pegada ágil que você tem, forte, que é para ser considerada. E mais do que isso, exatamente, não somente a interação entre as pessoas, mas inclusive em relação ao quê? A entrega valendo mais do que uma documentação. Tudo bem? Então o RUP foge disso. Apesar de ser iterativo e incremental também, ele não tem essa característica. Então qualquer abordagem ágil é focada em quê? Iterações e incrementos. Iterações que são o quê? São espaços de tempo específicos nos quais eu vou realizar alguma coisa. Tudo bem? Essas iterações aqui, essas iterações que nós temos aqui no nosso Scrum, inclusive são chamadas de quê? De sprints. Bacana? Joia. Então você já sabe aqui qual é a resposta. É sprint, mas eu vou explorar um pouco mais essa questão. Pode ficar tranquilo. Quando a gente fala, então, ainda da nossa abordagem ágil, qualquer abordagem ágil, eu falei para vocês que nós temos o quê? Incrementos. Para que serve então um incremento? Dentro de uma iteração, que é um espaço de tempo, que dentro do Scrum é chamado de sprint, eu tenho que entregar o que então? Um incremento, que vai ser o quê? Um pedaço de software útil, que já agrega algum tipo de valor ali para o meu cliente. Então essa é a ideia de uma abordagem iterativa e incremental. Separar o que então? Espaços de tempos específicos que eu tenho dentro de uma abordagem ágil para que eu entregue o quê? Incrementos, pedacinhos de software que vão complementando aquilo ali que eu preciso. Bacana? Nesse caso aqui o nosso gabarito é a letra E. Mas conforme eu falei para vocês, eu quero explorar muito mesmo ainda essa questão. Por quê? A sprint propriamente dita, ela é chamada de cerimônia. Ela é um evento específico que nós temos no Scrum. E quando você fala do Scrum, a gente vai aproveitar essa aula para revisar todos esses conceitos, certo? O Scrum, ele é focado em eventos, né? Um dos focos que você tem do Scrum é o quê? São os eventos. Ele é formado pelo quê? Por papéis, artefatos e cerimônias ou eventos. Quais são os eventos que nós temos no Scrum, então? Primeiro é sprint, todo mundo já pegou isso, não foi? Segundo que nós teremos o quê? Vai ser qual? A nossa reunião de planejamento, ou nossa planning meeting, muito comum, inclusive, a banca FGV colocar em inglês esses termos, que é o quê? É uma reunião realizada no início de uma sprint, ela faz parte, inclusive, da sua sprint, que tem como foco fazer com que o nosso Product Owner explique para o time de desenvolvimento o que ele deseja e que o time de desenvolvimento, gere o quê? A estimativa daquilo que vai ser entregue ou não dentro de uma sprint. Bacana? Isso é nosso Planning Meeting, nossa segunda cerimônia. Nossa terceira cerimônia vai ser qual? Sprint Review ou revisão da sprint, que vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar justamente com a inspeção entre o que foi planejado e o que realmente está sendo entregue. Pegou como é que funciona? Ah, Pacheco, é para isso que serve Sprint Review? Exatamente. Nossa quarta cerimônia, retrospectiva da sprint ou sprint retrospective. O foco dela é inspecionar o quê? O processo. Como você está realizando as coisas. Não obrigatoriamente o que você está entregando, mas na verdade o quê? Como as coisas estão sendo realizadas e o que você poderia fazer naquele momento para poder melhorar. Para poder melhorar o seu processo e se tornar mais produtivo. Ok? E nossa quinta cerimônia vai ser qual? Daily Meeting. Ou Stand-Up Meeting, também chamada. Ela é o quê? Ela é uma reunião de 15 minutos realizada de pé,
pelo time de desenvolvimento, para que o time de desenvolvimento analise justamente a evolução das entregas diárias que estão sendo realizadas no que diz respeito à meta da tua sprint. Pegou isso? 15 minutinhos em que o time vai responder a quais perguntas? O que eu fiz de ontem para hoje, o que eu vou fazer de hoje para amanhã, completinho, né? Bacana então. E quais foram os impedimentos que eu fiz? As últimas versões do Scrum, inclusive, trazem uma questão complementar que lida justamente com o quê? O que eu fiz no decorrer do dia meu de trabalho que tem a ver com a meta, que complementou de alguma forma a minha meta. Joia? Isso são as cerimônias. Vamos voltar para a questão. Daí ele me coloca backlog de produto. Não é o nosso gabarito, o nosso backlog de produto, mas o nosso backlog de produto ele serve para quê? O backlog de produto é um dos artefatos que nós temos no Scrum. Esse artefato vai me trazer qual capacidade? A capacidade de eu ter registrado uma série de desejos funcionais e não funcionais, requisitos funcionais e não funcionais, certinho? Que eu acredito que vá, de alguma forma, complementar o meu produto final. Tudo que está no meu backlog de produto é, afinal de contas, implementado no Scrum? Não, isso já foi questão de prova, ok? E ele é priorizado, de forma que você tenha o quê? Os itens que estiverem mais no topo do backlog de produto são mais prioritários, são mais bem descritos, inclusive porque eles são itens que têm o quê? A possibilidade de entrar em uma próxima sprint, ok? Bacana. Nosso não gabarito também, Sprint Backlog, ele nos traz o quê? O nosso Sprint Backlog é o backlog que você vai trabalhar ali na tua sprint. Ele é apresentado em que formato, seu Sprint Backlog? Seu Sprint Backlog ele é composto pelo quê? As histórias de usuário que foram aprovadas pelo time de desenvolvimento para ser desenvolvido naquela sprint, ok? As atividades necessárias para que aquelas histórias de usuário sejam entregues e mais o que no final? Bacana, exatamente, a própria meta da sprint. Muita gente esquece desse último item e erra a questão. Ele me fala que então na letra C do Scrum Master. Não, não é Scrum Master. Por quê? O Scrum Master é um dos 3 papéis que nós temos em um time Scrum, que vai ser composto do quê? Scrum Master, Product Owner, time de desenvolvimento. De uma forma geral, o Scrum Master é responsável pelo quê? Pelo processo do Scrum e por garantir a produtividade do time. Joia? Meu Product Owner é responsável pelo quê? Meu Product Owner ele é responsável pelo produto. Ele tem responsabilidades específicas sobre o produto, ele domina, afinal de contas, o produto, ok? E é ele o único responsável pela gestão do nosso backlog de produto, ok? Inclusive no quê? A explicação, a escrita, a priorização e por aí vai. E aí ele fala para mim sobre Daily Scrum, que é um dos eventos aqui que a gente acabou de falar, que não é, de forma alguma, a nossa resposta. Vamos aqui para mais uma questão. Uma das características da metodologia ágil Scrum, vocês estão vendo que metodologia não negativa uma questão, né? A palavra metodologia. Tá, jóia, então, é a focar nas práticas de engenharia? Não, não, né, gente? Prática de engenharia, não. Por quê? Porque simplesmente quando você fala de práticas de engenharia, são práticas um pouco mais engessadas, são práticas mais preditivas. E quando nós trabalhamos com Scrum, a gente não está em uma prática preditiva, certo? A gente está numa prática muito focada no quê? Na interação, certo, entre as pessoas, na iteratividade, ou seja, blocos temporais em que você entrega incrementos. E mais do que isso, ele é considerado, inclusive, se eles fizerem um cruzamento aí na prova de vocês entre PMBOK, certo, e Scrum, tá joia? Lá dentro do PMBOK, ele é o que nós chamamos de quê? De uma abordagem adaptativa, tá? Não somente iterativa e incremental. Não é a letra A. Letra B. Focar na documentação formal do software? Não. Inclusive, uma das características que nós temos, um dos valores que nós temos do próprio Manifesto Ágil é o quê? Exatamente, certo? Mesmo que você dê uma certa importância para a documentação, mais vale para o Scrum, mais vale para o XP que você tenha o software sendo entregue, tá bom? É um dos valores que nós temos, inclusive, no nosso Manifesto Ágil. Tá errado também. Pega a letra C, ser um método iterativo incremental. Aí sim ele acertou. Nosso gabarito é a letra C de casa. E ele segue na letra D. Exigir o planejamento do projeto de acordo com as práticas do PMBOK. De forma alguma. De forma alguma. Apesar de ter o quê?
apesar de nós termos aí uma compatibilidade muito bacana entre práticas do PMBOK, coisas que você pode fazer no Scrum, certo? Vocês vão ver que uma abordagem ágil de uma forma geral, ela é planejada com aquela característica que nós chamamos de quê? O planejamento em cebola e mais do que isso, o planejamento iterativo. De forma que você tem o que, na verdade? A divisão de conjuntos de sprints que te complementam uma release. O que é uma release? É um pacotão que você tem ali do teu software que vai ser colocado em produção ou que poderia ser colocado em produção porque ele já tem uma autocompletude daquilo que você precisa dele, ok? E mais do que isso, onde você vai ter o quê? A primeira release, eu até conheço legal que eu vou fazer. A segunda, a terceira e a quarta. Cara, a segunda, eu posso ter uma ideia base daquilo que eu vou entregar. A terceira, uma ideia muito fosca ainda. Sabe por quê? O meu foco do planejamento é entregar o quê? Aquilo que está previsto para a primeira release, para a próxima release, entendeu? E não ficar planejando, certo, o meu projeto de uma forma completa, com cronograma e tudo mais. Não é esse o foco de um projeto ágil. Tá joia? Então quando ele fala aqui para mim exigir o planejamento do projeto de acordo com as práticas do PMBOK, ele não vai exigir. Ele pode utilizar algumas boas práticas? Pode. Tanto que no PMBOK 6ª edição, 7ª edição, nós temos o quê? Diversas práticas ágeis ali dentro que ele vai poder utilizar. É obrigatório? Não. Agora isso aqui está errado. Não exigir interação com o cliente, muito pelo contrário, senão aqui até grita, dói nos meus ouvidos, né? O Pacheco dá treinamento disso aqui para a galera, treinamento organizacional e tudo mais. Você falar que não vai ter interação com o cliente, me desculpa, você não está praticando agilidade. Isso aqui está errado. Nosso gabarito letra C, ser um método iterativo e incremental. Vamos aqui para mais uma questão, gente. FGV 2014. Minhas aulas aqui, quando eu trabalho com vocês aqui nas nossas lives, são assim mesmo. São aulas intensas. É para você poder realmente ver o que está sendo cobrado, entendeu? É para você realmente experimentar ali, ó, na pele, o que você pegaria na tua prova. E os comentários serão completos. Mesmo nível de comentário que tanto eu quanto os professores da equipe estão trabalhando certinho nos nossos cursos lá do site, tá bom? É nesse nível de comentário que você vai pegar. É para ser avançado? É, pô. Se eu for superficial, tu vai chegar na prova com qual tipo de conhecimento? Ah, Pacheco, eu vou chegar com conhecimento superficial. Então pronto, pô. É assim que a gente vai trabalhar. É comentário avançado mesmo. É explorando todas as possibilidades que você tem aqui da banca variar qualquer tipo de questão desse aqui. E é assim que eu quero que você resolva questões. Combinado? Joia. Essa questão aqui, gente, a nossa próxima questão, ela trabalha com Scrum e Kanban. Apesar da galera acreditar, ok, que o Kanban é algo do Scrum, ele não é algo do Scrum, tá? O Kanban não compõe o Scrum de forma alguma. Muito pelo contrário, o Kanban existe muito antes do Scrum. Oxe, muito antes? Sim, muito antes mesmo do Scrum. O Kanban é do final da década de 40, veio do movimento toyotista, aquele esquema do Jidoka, tá, aquele negócio todo que rolou no Japão lá, lembra na época ali do final da Segunda Guerra Mundial? Pois é, né? O que acontece? Eles pegaram e sapecaram ali uma ideia muito legal, mudando a cultura organizacional de maneira que você tivesse o quê? Ao invés de um trabalho empurrado inicialmente, que é o que a gente faz normalmente, né? Eu te delego alguma coisa, se você for meu funcionário, aí tu tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Eu comecei a trabalhar com o quê? Eu comecei a trabalhar com um trabalho mais puxado, gerando uma responsabilização, um maior engajamento ali dos nossos funcionários, de maneira que esses funcionários pudessem ter o quê? Auto-organização e mais do que isso, que eu pudesse praticar na minha empresa algumas coisas bem interessantes, como por exemplo o estoque perto do zero, uma produção just in time, onde eu pudesse verificar inclusive como que está o progresso do meu trabalho. Foi daí que veio o Kanban. De maneira que na época a Toyota começou a fazer o quê? Uma história muito legal, tá? Eles começaram a trabalhar com a produção de carros focada justamente nessa característica. Ao invés de eu empurrar o trabalho, eu puxava. Ao invés de eu falar para o cara, né, vá lá e pinte a lataria do carro, a marcação que eu colocaria ali naquele carro, que é o Kanban, placa visível, já indicaria o que eu poderia, o que eu teria que fazer no carro. Ok? Quando entra o Kanban, então, no Scrum, ele vai apoiar o Scrum no quê? Justamente na execução das entregas e das tarefas que nós precisamos trabalhar dentro de uma sprint.
De uma forma geral, o Kanban, apesar dele ser avulso, né, do Scrum, ele vai complementar nessa característica. Pacheco, peguei o Kanban, coloquei fora do Scrum. Ele vai me servir para quê? Ele também vai ter uma pegada ágil, mas uma pegada ágil muito mais direcionada ao quê? Ao processo operacional da tua organização. Beleza? Joia? Tendo essa explanação inicial, vamos resolver a questão. Scrum e Kanban são metodologias de gerenciamento de projetos de software populares entre praticantes do desenvolvimento ágil. Um aspecto de divergência entre as duas metodologias é: A. É um processo incremental? Sim, ele é um processo incremental, entendeu? Tanto o Scrum quanto o Kanban. Por quê? Você vai trabalhando com o quê? Incremento por incremento. Aí ele me fala, B, processo iterativo. E aí, galera, é iterativo? Não. Por quê? O Kanban, ele tem qual característica? Qual característica que você tem do Kanban quando você trabalha com ele fora do teu Scrum que eu acabei de falar? Pacheco, o Kanban dentro do Scrum, ele trabalha com o quê? Muito sagaz essa questão, tá? Pegou bem na peculiaridade. Quando tá dentro do Scrum, ele tá fazendo o quê? Ué, Pacheco, ele tá responsável ali, cada Kanban, por entregar uma iteração. Pois é, fora do Scrum, ele é utilizado para quê que eu falei? Pacheco, você falou nas atividades operacionais, no processo operacional da organização. Um processo operacional, ele é iterativo? Uai, não, processo é processo. O processo ele é contínuo. Não é assim que acontece? Não é o que me diferencia, inclusive, um processo de um projeto? Um processo ele é contínuo e repetitivo? Pois é, eles pegaram na peculiaridade. Muita gente que utiliza os dois no mesmo projeto viajou, boiou nessa questão, entendeu? E com certeza deve até ter tentado entrar com recurso. Mas a letra B é a correta mesmo. Uso de quadro de tarefas? Não, os dois vão utilizar sem problemas. Tanto que o nosso quadro de tarefas aqui do Scrum, a base dele é retirada do próprio Sprint Backlog. Representação do estágio de desenvolvimento de uma tarefa, exatamente, né? Sendo que uma tarefa, quando é colocado somente no Scrum, é uma tarefa que complementa uma entrega, uma história de usuário. E quando você fala de uma tarefa dentro do Kanban, é uma tarefa operacional. Valorização do feedback, isso aqui é geral, tá? Qualquer abordagem ágil que você for trabalhar, todas as abordagens ágeis vão trabalhar com valorização do nosso feedback, gabarito letra B de beijinho. Muito peculiar nessa questão. E eles colocaram justamente naquele esquema, né? Deixa eu ver se eles conhecem mesmo o que eu tô trabalhando aqui entre Scrum e Kanban. Beleza? Galerinha que tá chegando aí agora na nossa live, galerinha que tá assistindo aí agora, né? Conectou, pegou aí já a partir de agora. Não se esqueçam, gente, esse conteúdo aqui, inclusive, é um conteúdo que vai te apoiar muito nas suas provas da FGV atuais, que são as provas do Senado Federal, da Cefaz Minas Gerais. Não se esqueçam, inclusive, de, pô, acabou a aula aqui, matricule-se imediatamente, tanto nos nossos cursos de discursiva do Senado e da Cefaz Minas Gerais, quanto nos cursos de reta final, ok? Que nós temos, assim como aproveitem os valores promocionais que nós temos dos lotes específicos e dos respectivos pacotes lá no site www.professorgabrielpacheco.com.br. Como isso aqui é uma live, deixa eu ver se vocês estão utilizando aqui, né, o recurso principal que nós temos aqui de live, que é o chat. Não, vocês não estão utilizando o chat. Tranquilo e calmo, não dá nada não. Vamos então sentar a pua nesse negócio aqui e vamos seguir adiante. Ó, podem utilizar o chat, viu? Tô vendo aqui que tem a galera conectada aqui. Vocês estão aí assistindo. Outra coisa, deixa sua curtida aí. Clica no joinha, compartilha esse vídeo, comente esse vídeo aqui, porque é de extrema importância para o professor, inclusive, saber que eu estou conseguindo alcançar vocês. Vamos lá para a nossa próxima questão? Vamos lá, Pachecão? Questão de 2015, TJ Santa Catarina, analista de sistemas. O Scrum, processo para o desenvolvimento de software ágil, estrutura-se sobre... Você vai falar assim, caramba, cara, você falou sobre isso aqui já, não é? Você falou que ele vai se estruturar em cima do quê? Exatamente, né? Regras específicas, artefatos, tudo bem, e atividades. Sendo essas atividades que nós estamos falando... Ó, regras, ó, tô ficando louco. Papéis, artefatos e atividades. Sendo essas atividades focadas no quê, Pacheco? Essas atividades são o que a gente chama de quê? Dos nossos eventos ou cerimônias. Nosso gabarito, letra B de beijinho. Ok, gente? Bacana? Ou seja, roles, artifacts e activities. Cara, muito, muito comum mesmo eles colocarem esses termos em inglês. Tanto a FGV quanto a FCC adora fazer isso aqui. Ok? Ou seja,
papéis, artefatos e atividades, sendo que essas atividades, a tradução que nós temos do inglês para o português em relação ao Scrum tem que ser colocado como o quê? Eventos ou cerimônias, gabarito letra B de beijinho. Agora começam as questões mais complexas, tá? E agora eu quero que você realmente aqui abra seus olhos, entendeu? Dê uma focada maior, tu que tá assistindo aí ao vivo, pode pegar aquele cafezinho maroto, entendeu? Eu sei que tu vai precisar, porque agora as questões mais complexas começam a ser trabalhadas. Vamos lá então? Nossa primeira questãozinha aqui mais complexa, né, que tem diversos itens a serem trabalhados, ela vai trabalhar com o seguinte: TJ Bahia, analista judiciário. E ele vai me trazer o quê? São considerados processos ágeis os processos de desenvolvimento de software que compartilham um conjunto comum de princípios, conforme definido pelo Manifesto Ágil. Analise as afirmativas a seguir acerca de alguns desses processos ágeis. E dali em diante ele está falando do quê? Está falando do Scrum, está falando do FDD e está falando do Extreme Program. Scrum emprega uma abordagem iterativa incremental, sim, para aperfeiçoar a previsibilidade e o controle de riscos, com certeza. Por quê? Se você me pega uma iteração pequenininha, você vai conseguir perfeitamente, tá? Você vai conseguir perfeitamente com uma iteração pequenininha fazer o quê? Você tem, afinal de contas, uma previsão maior daquilo que você vai entregar em 2 semanas, 3, 4, por quê? Uma sprint tem duração de quê? De 1 a 4 semanas. E com certeza, quando você coloca essas entregas menores, o seu risco da entrega não dar certo fica bem menor. Joia? Nosso gabarito aqui em relação ao número 1, ele está correto, né? Vou colocar verdadeiro aqui. Ah, tá falando correto lá embaixo? Então vamos colocar C. 2. FDD, Feature Drive Development, pressupõe a entrega de pequenas versões funcionais exatamente, certo? Tanto que o desenvolvimento é o quê? É orientado a componentes, funções, funcionalidades que você tiver. Isso é, blocos bem pequenos de funcionalidade, valorizada pelo cliente a cada 2 semanas ou menos. Essa é uma característica fundamental que nós temos do nosso FDD. FDD é inclusive um dos precursores aí que nós tivemos do Scrum e do Extreme Program, tá? Extreme Program enfatiza práticas de trabalho energizado, em que a equipe trabalha em ritmo acelerado para assegurar a liberação de versões funcionais dentro do quadro de tempo estabelecido, né? Não. Nenhuma abordagem ágil que você for trabalhar, vai enfatizar práticas de trabalho energizado, né? Ou seja, aquele gás maluco que a galera vai ter que dar para poder entregar alguma coisa. Muito pelo contrário. Quando você fala de abordagens ágeis, você fala na verdade do quê? Você fala na verdade de algum tipo de prática que você vai trabalhar justamente para termos o quê? Para termos o trabalho sustentável. Automaticamente aqui, gente, o nosso gabarito vai ser qual? Somente 1 e 2 estão corretos. Gabarito letra D de dedinho. Vamos aqui para a próxima questão. A questão agora do TCE Sergipe, analista de tecnologia da informação, área de desenvolvimento. As metodologias ágeis representam um conjunto estruturado de práticas para o desenvolvimento de projetos de sistemas de software de forma iterativa e incremental. Em relação às metodologias ágeis, analise as afirmativas a seguir. Item 1. No Scrum, se um ou mais aspectos de um processo desviou para fora dos limites aceitáveis e é percebido que o produto, o resultado, será inaceitável, o processo ou o material sendo produzido deve ser registrado para ser ajustado na próxima iteração. Gente, isso aqui tá certo, entendeu? É uma prática assim que tu tens no Scrum, e a base dessa prática aqui é justamente o quê? O nosso pilar da inspeção. Tudo bem? Pode colocar aí. Ah, é mesmo, né, Pacheco? Ou seja, é papel de cada um fazer o quê? De cada pessoa que estiver trabalhando no Scrum, de cada pessoa que fizer parte do time do Scrum, inspecionar e, mais do que isso, seguir adiante por nosso terceiro pilar, que vai ser qual? A adaptação. Então, inspecionei, vi que está fora do circuito, eu adapto. Entendeu? Mas eu adapto quando? Na próxima iteração. Eu não vou ficar me preocupando em corrigir demais aquilo ali naquele exato momento, porque senão vira um ciclo vicioso e acaba que eu não consigo entregar absolutamente nada ali na minha organização. Pegaram? Faz sentido para vocês? Muito legal, né? Pacheco, qual o primeiro pilar que nós temos? Você falou segundo e terceiro, né?
Primeiro é a transparência. Então, quais são os pilares do Scrum? Transparência, inspeção e adaptação. Nosso item 1 está correto. Vamos lá então? Item 2, desenvolvimento guiado por funcionalidades. É uma metodologia ágil que se destaca pelo fato de entregar mensalmente blocos bem pequenos de funcionalidades valorizados pelo cliente. No entanto, o monitoramento dentro do projeto não é detalhado, né? Gente, vamos lá então. Primeiro ponto, FDD não trabalha com entregas mensais obrigatoriamente. Isso aqui já tornaria o item falso, tá? O item errado. Pacheco, é mesmo, né? Ele até falou aqui na nossa última questão, não é? Pequenas versões funcionais, blocos bem pequenos de funcionalidades pelo cliente a cada 2 semanas ou menos, entendeu? E não durante um mês. Então isso aqui já tornaria errado. Só que dali em diante ele erra de novo quando ele fala o seguinte: no entanto, o monitoramento dentro do projeto não é detalhado, né? Muito pelo contrário. Quando você fala dentro do seu projeto, em qualquer abordagem ágil que você estiver trabalhando, você vai trabalhar justamente com planejamento que nós chamamos de planejamento em cebola, ou planejamento em camadas, onde você tem um planejamento que é estratégico, tu tens o planejamento do teu portfólio, tu tens o planejamento do que também? Do teu produto, como ele vai ser, você tem um planejamento do que? De releases, você tem um planejamento de sprints, e mais do que isso, você vai ter planejamento o quê? Diário. Então, com certeza, você tem um planejamento detalhado aqui. Isso definitivamente você tem. Tá errado? Número 2. Número 3. O desenvolvimento orientado a testes, ok? É uma prática recomendada pela metodologia de desenvolvimento de software XP. Certo? O que é o desenvolvimento orientado a testes? É o nosso TDD. TDD. Nosso chamado Test Drive Development. Basicamente, o que ele vai fazer no Test Drive Development? Você pega o seguinte, cara, ao invés de eu desenvolver uma funcionalidade e ficar testando aquela funcionalidade, eu, na verdade, vou fazer o quê? Eu vou desenvolver uma casca funcional com entradas e saídas. É uma casquinha funcional que, como por dentro ela não tem nada ainda, ela vai dar erro. Propositalmente ela tem que dar erro. Por quê? Porque a partir daquele momento que você desenvolve só a casquinha com entradas e saídas, você começa a desenvolver as funcionalidades internas, para que daí sim uma entrada gere a saída desejada. Então essa é a pegada do TDD, ou seja, você testa antes de desenvolver. Pegou como é que funciona? Joia, dali ele continua. Escrever então os testes antes de construir o sistema torna mais fácil entender como o código deve ser programado, né? Exatamente isso. Foi o que eu acabei de descrever aqui para vocês. Nosso gabarito, letra D de dedinho, novamente. Ok, gente? Galerinha, questões porretas, questões complexas? Sim, é isso que vocês vão encontrar na prova. Tá? Não adianta eu chegar aqui numa live, né, e fazer o seguinte, pô, cara, vamos fazer o seguinte, vamos simplesmente ali pegar e resolver um monte de questão fácil, né? Não tô trazendo a realidade para vocês. E outra coisa, não adianta também chegar numa live aqui e simplesmente resolver questão correndo, né? Pelo amor de Deus, acho que se vocês estão numa live aqui, você está se dedicando aí a assistir a nossa live, então tu tá esperando o quê? Comentários bem complexos, né? Bem completos mesmo. Assim como eu trabalho nas próprias aulas. Então eu tô trazendo essa mesma realidade aqui para poder lidar com vocês. E, mais do que isso, a realidade da banca. Vamos aqui, gente, para mais uma questão. Questão de 2015, DPE-RO, analista de defensoria pública. É uma metodologia de desenvolvimento de software, é um conjunto estruturado de práticas que auxiliam o processo de produção de software. Correto? Para, gente, isso aqui é só enunciado, relaxa aí. Em geral, a adoção de uma metodologia é significativamente melhor do que uma abordagem casual de desenvolvimento de software. Em relação a metodologias de desenvolvimento de software, analise as afirmativas a seguir. Scrum é uma metodologia de desenvolvimento ágil, que emprega uma abordagem iterativa incremental, para aperfeiçoar a previsibilidade e controle de risco. Sim. Oxi, isso aqui está repetido, tá? É um item repetido, sim, né? A gente já viu isso aqui sendo trabalhado aqui em outra questão, mas é uma definição correta, inclusive. Tá certo? Número 2. A programação em dupla, num único computador, é uma característica da metodologia RUP, como uma forma de evitar e diminuir a possibilidade de defeitos. Isso aqui está errado, tá? A programação em duplas, programação em pares, certo? É uma prática adotada aqui como prática do nosso XP, do nosso Extreme Program. Pode colocar aí e não do RUP. Isso aqui está errado. Item 3. Metodologias ágeis tentam minimizar o risco por meio do desenvolvimento do software em longos períodos. Pô, é sério?
longos períodos, tu vai, afinal de contas, reduzir risco com longos períodos de entrega. Gente, é só vocês pensarem no seguinte, qual a possibilidade que você tem, qual a probabilidade que você tem, maior ou menor, de ter, vamos colocar aí uma mudança logística, uma mudança legal, uma mudança normativa. É quando você tem uma entrega curta, ou quando você tem uma entrega de 6 meses, um ano. Com certeza, é dentro de 6 meses a um ano. Se você for, por exemplo, da área de desenvolvimento de software, quando, afinal de contas, o teu cliente pode fazer alterações, mudanças da própria cabeça dele, porque ele é criativo, ele quer aquilo ali funcional. É quando você está trabalhando mais frequente, quando a entrega é pequena ou maior? Quando é maior, então isso aqui está completamente errado. Está completamente errado, redondamente errado, né? Tá joia? Nosso gabarito. Letra A de amor. E tem um. É o único correto. Bacana? Joia? Vamos lá então, 2013 aí, nós temos aqui, gente, veja o nível, né, de complexidade das questões. Bem interessante, ele está trabalhando aqui agora com o quê? Nessa questão, está trabalhando basicamente com ideias a serem fundamentadas justamente quando nós temos as estimativas sendo trabalhadas em métodos ágeis, tá? Você vai falar assim, pô, FGV é bem bacana em relação a isso, sim, mas não fugiu ainda daquilo que o professor falou. O que que é? Comparativos que você precisa ter entre as abordagens ágeis e métodos mais tradicionais, ok? O próprio Scrum, o XP e o Kanban. Por quê? Todas as técnicas de estimativas que nós veremos aqui agora, que nós iremos revisar, certo? Aqui com vocês nessas questões, são o quê? São técnicas e estimativas utilizadas tanto no Scrum quanto no XP. Tudo bem? Bacana, Pachecão? Segue o baile aqui então, gente. Em Scrum, pode-se utilizar diversas técnicas para estimar o que será feito durante o projeto ou na próxima sprint. A respeito da estimativa chamada Story Points, ou seja, pontos de história, ou também você pode encontrar Story Points sendo trabalhado como o quê? Não somente como pontos de história, mas como pontos de esforço, tá? Pode anotar aí essa traduçãozinha, essa situação sinônima. Analise as afirmativas a seguir. 1. A estimativa de uma user story ou story points pode ser feita através da dinâmica chamada Planning Poker, né? Sim, gente, justamente, né? Uma das dinâmicas que você vai ter aqui, uma das atividades bacanas que você tem é o Planning Poker, que basicamente é um jogo, certo? Em que os nossos participantes ali, o time de desenvolvimento que vai entregar realmente aquilo ali, pega cartas com números. Cada um pega um bloco de cartas com números. Esses números têm como base a série Fibonacci. O que é a série Fibonacci, Pacheco? É uma série matemática que você vai ter que vai gerar para você justamente aquela ideia de você ter o próximo número sendo formado pelo somatório do número atual mais o anterior. Então como que ela começa? Ela começa com o número 1, depois parte para o número 2. Qual vai ser o próximo número? O 3, somatório de 1 mais 2. Depois o próximo número é o 5, somatório de 3 mais 2. Depois é o 8, somatório de 5 mais 3. Tudo bem? E dali em diante, depois do 8, o 8 mais 5 vai ser quanto? Certo? E assim por diante, né? Ele vai seguindo, até chegar perto do quê? Bacana, né? Você vai ter o 13, você vai ter ali posteriormente o quê? Antes de chegar ali no teu 21, ele vai fazer o quê? Ele para no 20. Por quê? Nesse momento, vocês vão ver, então, que quando a gente fala em nível de complexidade, nível de esforço, do 1 para o 2, a diferença é pequenininha. Agora já começa a pensar no 2 para o 3, do 3 para o 5, do 5 para o 8. Você começa a dar saltos, né? Ali, de repente, você pula, então, do 13 para o 20, você começa a pensar no seguinte, cara, a minha equipe de desenvolvimento, provavelmente, está tendo algum tipo de problema para poder aferir esse esforço. Então eu paro no 20 por quê? Porque a partir do 20, eu vou dizer para vocês que inclusive você não está lidando mais com uma história de usuário. Você está lidando com o quê? Com o épico. Por quê? Porque o épico, uma das principais características dele é justamente o quê? A incapacidade que um time vai ter para poder estimar o esforço em cima daquilo. Entenderam como é que funciona? Isso é Planning Poker. Pacheco, meu Planning Poker, o foco é, afinal de contas, chegar no somatório ali, no desenvolvimento, é falar quem vai desenvolver antes ou não? Não. O Planning Poker, especificamente, ele é uma dinâmica que vai trabalhar justamente com o consenso. Essa é a ideia do Planning Poker. Bacana? Ou seja, nosso primeiro item aqui está correto. O item 2, gente, o que ele me traz ali? A estimativa usando Story Points são feitos por especialistas em estimativas, em seguida validados por todo o time. Não, muito errado.
são feitas por quem? Pelo time, não é? Isso que eu acabei de falar? Então tá errado. A escala, olha lá, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 e 100, usada para definir story points, é inspirada na sequência da série de Fibonacci. Isso aqui está correto. Nosso gabarito, letra B de beijinho. Vamos aqui para mais uma questão, galerinha. Outra coisa, tá gostando? Tá bacana? Dê tua curtida, traga teu comentário aqui, inclusive, mesmo que você esteja assistindo posteriormente a essa aula aí, né? Traz aí um depoimento, um feedback bacana e positivo, e inclusive pedindo os tópicos que vocês desejam ver nas nossas próximas lives, nas nossas próximas aulas, aqui ao vivo no meu canal do YouTube. Ok? Pode pedir aí. Tanto dentro, tanto no meu alcance, você pode ter certeza que eu vou fazer para vocês, eu vou trabalhar com vocês sim. Ok? Mas, de qualquer forma, curta, compartilhe nos grupos, compartilhe por aí com a galera que estiver estudando, porque o canal funciona justamente com isso, né? É com a movimentação de vocês, alunos. FGV 2013, TJ Amazonas, assistente judiciário, programador. Com relação aos princípios do modelo ágil de processo Scrum, analisa as afirmativas a seguir. Item 1. O processo precisa ser adaptável, tanto a modificações técnicas quanto de negócios, para garantir que o melhor produto possível seja produzido, né, com certeza absoluta. Tanto que uma das principais características que nós temos quando o próprio Scrum, quando a própria ideia do Scrum é apresentada dentro, como por exemplo, de um projeto que trabalha de forma híbrida, como por exemplo com o nosso PMBOK, é justamente o que? Adaptabilidade. Ok? Você tem que ter essa capacidade de adaptar. Você nunca vai planejar alguma coisa no Scrum no início do teu projeto e vai seguir aquilo ali com tapa-olho fechado até o final do teu projeto. Não existe isso. Ok? Vamos aqui, seguindo mais um pouquinho. Item 2. O trabalho de desenvolvimento e o pessoal que o realiza é dividido em partições claras, de baixo acoplamento ou em pacotes, né? Exatamente. Por que baixo acoplamento ou em pacotes? Porque é o seguinte, quando você fala de um baixo acoplamento, você está falando o quê? Que você não tem, na verdade, uma vinculação tão grande entre as histórias de usuário que são entregues. Por quê? Porque assim você consegue fechar entregas dentro de iterações com incrementos, sem que incrementos fiquem dependentes um do outro. Reparou isso? E mais do que isso, se você estiver entregando um pedaço de alguma coisa, aquele alguma coisa que estiver sendo entregue vai poder ser reutilizado também onde? Vai poder ser reutilizado também em um próximo projeto que você estiver trabalhando, em um próximo software que você estiver trabalhando. Não à toa você trabalha inclusive com pacotes aqui dentro. Reparou isso? Pacheco, interessante. Pacheco, se eu juntar então um monte de caso de história do usuário, eu formo um pacote? Tá, você vai formar na verdade um tema. Sendo que um tema pode ser o quê? Pode ser um módulo, pode ser um pacote, pode ser uma grande funcionalidade que você vai ter ali no teu software sendo desenvolvido. E quando ele fala para mim em partições claras, é para quê? Eu preciso saber exatamente a partição daquilo que eu vou entregar. Seja inclusive para poder trabalhar com o quê? Seja inclusive para poder trabalhar em releases, seja inclusive para poder estruturar o meu projeto como um todo. Isso aqui está correto. Item 3. O processo produz frequentes incrementos de software, com certeza absoluta, que podem ser inspecionados, ajustados, testados, documentados e expandidos. Né? Esse é o foco principal dele, inclusive. Certinho? Gabarito. Letra E de escola, gente. Vamos aqui para mais uma questão com PESA 2018. Analista de gestão, analista de tecnologia da informação. O Scrum é um framework para gerenciamento de projetos complexos, sendo um dos métodos ágeis mais populares no mundo. Uma das dinâmicas definidas no Scrum é a retrospectiva. Assinale a opção que melhor descreve o objetivo da retrospectiva definida no Scrum. Letra A. Planejar medidas que possam trazer no próximo sprint melhorias relacionadas à colaboração entre as pessoas, processos e ferramentas. Cara, marcaria metade de um coraçãozinho. Entendeu por quê? Vai trazer, vai planejar essas medidas, vai trazer, afinal de contas, feedback sobre como o processo foi executado, como a galera, afinal de contas, atuou, entendeu? Se ela foi produtiva, se ela não for, vai, com certeza, entendeu? Mas eu quero trabalhar os demais itens. Ninguém vai marcar uma letra A logo de cara se não for uma definição exata de alguma coisa. Não é assim que a gente trabalha nas nossas aulas? Então, beleza. Letra B. Inspecionar o resultado do trabalho realizado. Não, o resultado do trabalho é onde? Na review, não é? Ah, é mesmo, é na review, Pacheco, né? Então tá errado. Letra C. Rever as prioridades dos itens que compõem o backlog de produto. Não. Esse daqui, rever essa prioridade desses itens
você inclusive vai fazendo uma reunião que é uma reunião realizada em um nível de gestão de produto. Não no nível de entrega daquele produto, no nível de gestão de produto, que é chamada reunião de quê? Refinamento, ou também chamada de reunião de grooming. Tudo bem? São reuniões, são eventos que são realizados ali justamente para que você tenha essa repriorização do seu backlog de produto. Letra D. Planejar como o time construirá as funcionalidades definidas para um sprint com base no resultado obtido nos sprints anteriores. Isso aqui é a reunião de quê? De planejamento. Ok? Joia, tá errado também, não é? Aqui, ó, tudo errado aqui até agora. Letra E. Disseminar conhecimento sobre o que foi feito no dia anterior para poder priorizar o trabalho e ser realizado no dia que se inicia, né? Isso aqui é uma reunião diária. Segue então como gabarito que a nossa letra A de amor, ok, gente? Pessoalzinho lindo, maravilhoso, cheiroso, gostoso aí da minha vida, meus queridos alunos e alunas, criaturas maravilhosas que nós temos aí, né, gente, que estão assistindo aqui a essa aula. Era isso que eu tinha para poder apresentar para vocês aqui hoje. Bacana, ou seja, 10 questões muito bem comentadas, especificadas aí, trabalhadas, relacionadas ao Scrum, ao Kanban, métodos ágeis de uma forma geral. Faça muito bom uso mesmo, tudo bem? Desse conteúdo aqui na tua prova. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem, tragam feedback, especifiquem o que vocês querem ver nas próximas aulas. E eu espero todos vocês matriculados, tanto nos nossos cursos do Senado Federal, para quem vai fazer Senado Federal, quanto da Cefaz Minas Gerais. Professor Gabriel Pacheco vai ficando por aqui, galerinha. Aquele grandíssimo abraço e até mais, hein? Tchau!